A travessia harmoniosa flutuou pelo vazio como uma obra de arte viva. Seu casco se curvava em linhas suaves e brilhantes que pareciam curvar a própria luz, painéis de metal adaptável que mudavam do violeta profundo para o prateado suave, dependendo do ângulo das estrelas distantes. Sem arestas vivas. Sem ângulos brutais. Cada superfície foi projetada não apenas para a função, mas também para a beleza, porque a harmonia galáctica acreditava que forma e propósito eram inseparáveis. A capitã Welch estava no convés de observação, seus 3 olhos rastreando as leituras que flutuavam em quietude holográfica diante dela. Sua espécie, os Karati, fazia parte da harmonia há mais de 4.000 anos. Tempo suficiente para esquecer como era a guerra. Estamos nos aproximando da fronteira do sistema, anunciou seu navegador, sua voz soando suavemente através da ponte. As varreduras iniciais detectam 7 planetas. A 4ª mostra marcadores da atividade industrial. A cabeça de Welch inclinou-se, a curiosidade despertando. Atividade industrial em um sistema não reclamado? Incomum, mas não inédito. Às vezes, uma expedição de colônia de uma das espécies periféricas se estabelecia antes que as permissões formais fossem concedidas. Uma pequena questão burocrática facilmente resolvida. Abra um canal de comunicação. Protocolo de saudação padrão. A inteligência artificial da nave obedeceu, transmitindo uma mensagem cuidadosamente elaborada em 17 idiomas, acompanhada de padrões matemáticos que qualquer espécie espacial reconheceria como intencionais. Viemos em paz. Buscamos o diálogo. Não queremos fazer mal. Segundos se passaram. Depois minutos. Os olhos secundários de Welch se estreitaram. Digitalize mais profundamente. Com o que estamos lidando? O oficial de ciências, um cristalino alto assim chamado, trabalhava em seu console com eficiência praticada. Então ele ficou muito quieto. Capitão, você deveria ver isso. A exibição holográfica mudou, ampliando o 4º planeta e seu espaço orbital. O que apareceu não foram as estruturas elegantes e eficientes que a harmonia favorecia. Em vez disso, Welch viu blocos. Construções angulares maciças de metal escuro, repletas de saliências. Navios, se é que podiam ser chamados assim, pairavam em formação ao redor do planeta como predadores cercando a presa. Eles são grosseiros, assim sussurrados. Sistemas de propulsão química. Blindagem de energia primitiva. Seus cascos são grossos, com múltiplas camadas redundantes de blindagem. Ele fez uma pausa. Capitão, esses designs não são eficientes. Eles não são elegantes. Eles são construídos para o combate. Welch terminou em silêncio. Um arrepio percorreu sua espinha quando a compreensão se instalou. Estas não eram naves de exploração. Estes não eram navios mercantes. Cada linha, cada ângulo brutal, cada quilograma desnecessário de blindagem gritava um único propósito: sobreviver à batalha. Novo contato, disse o navegador de repente. Uma das naves deles está em movimento, aproximando-se da nossa posição. No display, uma única embarcação destacada da formação orbital. Era menor que a travessia harmoniosa, mas movia-se com propósito. Nada do movimento gracioso dos vasos de harmonia, mas um ardor agressivo direto em direção a eles. Mantenha a posição, ordenou Welch, sua voz calma não revelando nada da tensão que se acumulava em seu peito. Ative campos defensivos. Apenas postura passiva. O navio que se aproximava era feio. Não havia outra palavra para isso. Um cilindro cinza repleto de conjuntos de sensores e o que só poderiam ser suportes para armas. À medida que se aproximava, Welch pôde distinguir marcas de queimadura em seu casco, densas que haviam sido reparadas, mas não removidas com polimento. O navio viu a batalha, ela percebeu. Recentemente, uma transmissão estalou, com um áudio apenas áspero e não filtrado. Embarcação não identificada. Este é o USS Vigilante. Você está se aproximando de um espaço controlado por humanos. Declare suas intenções. Humano. A palavra era nova, não traduzida pelos seus sistemas. Outra espécie desconhecida.
Velcha se recompôs. Este é o capitão Velcha da travessia harmoniosa do navio da Harmonia Galáctica. Não sabíamos que este sistema foi reivindicado. Procuramos contato pacífico no diálogo. Pausa. Então, aguarde. A nave humana, Vigilant, manteve posição a 3.000 quilômetros de distância. Perto o suficiente para atacar. Longe o suficiente para reagir. Best ainda estava escaneando. Capitão, estou lendo a equipe deles agora. As assinaturas biológicas são estranhas. Adaptação à alta gravidade. Estrutura óssea densa. Sistemas de órgãos redundantes. Sua voz caiu. Eles são planeta. É uma classe 7. Velcha sentiu seu sangue gelar. Aula 7. Um mundo de morte. Planetas onde a vida lutou a cada momento apenas para existir. Gravidade esmagadora, clima violento, ecossistemas cheios de predadores. O Harmony pesquisou dezenas desses mundos. Nenhum produziu civilizações espaciais. Até agora. Capitão, continuou assim e agora havia medo genuíno em sua voz cristalina. As naves deles não foram construídas apenas para combate. Eles são construídos para controle de danos. Vários sistemas redundantes. Suporte de vida compartimentado. Essas embarcações são projetadas para continuar lutando mesmo após rupturas catastróficas no casco. Velch olhou para o navio de guerra humano cheio de cicatrizes em sua tela. Uma espécie que se arrastou para fora do inferno. Uma espécie que construiu todas as ferramentas esperando que elas quebrassem. Uma espécie que se preparou para a guerra da mesma forma que outras se prepararam para o café da manhã. A transmissão instalou novamente. Capitão Velcha, você está autorizado a se aproximar do quarto planeta Terra para contato diplomático. Siga nossa escolta. Qualquer desvio da trajetória de voo prescrita será considerado ação hostil. Você entende? O tradutor de Velcha teve dificuldade com o tom. Não houve raiva, nem agressão. Apenas certeza. A confiança absoluta de quem planejou todas as contingências. Nós entendemos, ela respondeu. Nós cumpriremos. Quando o vigilante se virou para conduzi-los, Velch olhou para sua tripulação. Todos profissionais, membros de espécies que há gerações não conheciam nada além da paz. E nos olhos deles ela viu a mesma coisa que sentia. Temer. Não de violência. Mas o que significava que em algum lugar da galáxia, a evolução produziu algo que prosperou nela. A Terra pairava na janela de visualização como uma joia enrolada em arame farpado. Velcha viu milhares de mundos em sua carreira. Gigantes gasosos com tempestades que poderiam engolir luas, planetas de cristal que cantavam com ventos solares, mundos jardins tão perfeitos que pareciam artificiais. Mas ela nunca tinha visto nada assim. O próprio planeta era lindo. Turbilhão de nuvens brancas. Oceanos azuis profundos. Continentes marcados com verde e marrom. Um mundo vivo, próspero e rico. Mas ao redor havia uma fortaleza. Estações orbitais eriçavam-se em todos os pontos estratégicos. As redes de satélite formaram redes de sensores sobrepostas. E os navios, dezenas deles talvez centenas, moviam-se em padrões de patrulha constantes que falavam de precisão militar aprimorada ao longo dos séculos. Eles estão observando tudo, assim murmuraram ao lado dela. Conto 47 sistemas de mira ativos bloqueados em nossa posição. Eles não têm armas, mas a ameaça é clara. Velch assentiu lentamente. O vigilante os guiou para um vetor de abordagem específico, que os mantinha longe dos aglomerados defensivos mais densos. Um corredor de vulnerabilidade calculada, os humanos mostrando-lhes o caminho mais seguro e, ao mesmo tempo, demonstrando que todas as outras abordagens estavam cobertas. Nova transmissão chegando, anunciou seu oficial de comunicações. A tela holográfica piscou e pela primeira vez Velcha viu um humano. Ele era compacto, robusto, com cabelos curtos e escuros, prateados nas têmporas. Ela notou 2 olhos, apenas 2, inseridos em um rosto que mostrava rugas ao redor da boca e dos olhos. Cicatrizes de idade ou talvez de preocupação.
Ele usava um uniforme escuro com decoração mínima e, quando falava, sua voz carregava a mesma certeza calma do comandante da vigilância. Capitão Velcha. Sou o Almirante Shen, comandante da frota de defesa do sistema terrestre. Bem-vindo. Ele fez uma pausa e algo que poderia ter sido um sorriso tocou seu rosto. Peço desculpas pela forte presença de segurança. Somos cautelosos por natureza. Velcha se recompôs, valendo-se de décadas de treinamento diplomático. Almirante Shen. Obrigado por nos receber. Não encontramos nenhuma intrusão. A Harmonia Galáctica mantém mapas estelares abrangentes, mas este sistema foi listado como desabitado. Foi, respondeu Shen. Há 200 anos, ainda estávamos ligados ao nosso mundo natal. 60 anos atrás nós de nosso primeiro salto FTL. Temos vindo a expandir-nos silenciosamente desde então, estabelecendo a nossa posição antes de nos anunciarmos à galáxia. 60 anos, Velcha pensou em choque. Os Karati levaram 4 séculos para desenvolver o FTL depois de realizarem o voo espacial. Esses humanos fizeram isso em uma fração do tempo. Ficaríamos honrados em estabelecer relações formais, continuou Velcha. A Harmonia compreende mais de 200 espécies em 17.000 sistemas. Temos muito a oferecer em termos de tecnologia, cultura e comércio. A expressão de Shen permaneceu neutra. E o que a Harmonia esperaria em troca? Cooperação. Participação em nossos conselhos de governança. Aderência à lei da harmonia, que garante a paz e evita conflitos entre as espécies membros. Eu vejo. Shen recostou-se ligeiramente. Capitão, antes de continuarmos esta conversa, acho importante que nos entendamos. Você estaria disposto a visitar a superfície da Terra? Há algo que eu gostaria de mostrar a você. Velcha sentiu o aumento da tensão em sua tripulação. Visitar a superfície significava deixar a segurança de sua nave, colocando-se inteiramente à mercê dos humanos. Cada instinto gritava cautela. Mas ela era uma diplomata. Compreender era seu propósito. Aceito seu convite, almirante. A nave que os transportou era de fabricação humana, e Velcha se viu estudando cada detalhe. Os assentos eram fortemente acolchoados, projetados para proporcionar conforto durante as manobras de higiene. Máscaras de oxigênio de emergência estavam ao alcance de todas as posições. O casco tinha sistemas de suporte de vida redundantes triplos. Até a piloto, uma jovem humana com olhos aguçados e mãos firmes, usava um traje pressurizado, apesar da cabine ser perfeitamente habitável. Eles se preparam para o fracasso, percebeu Velcha. Sempre, a descida foi suave, mas mais rápida do que os protocolos de harmonia permitiriam. O piloto os derrubou com eficiência praticada, pousando em uma instalação que se espalhava por vários quilômetros de costa. Velcha podia ver navios em vários estados de construção, enormes complexos industriais e pessoal movendo-se com coordenação proposital. O almirante Shen encontrou-os na pista de pouso, acompanhado por uma equipe de segurança que manteve uma distância respeitosa. Ele usava a mesma expressão de comunicação que durante a transmissão. Por aqui, capitão. Ele os conduziu pelas instalações e Velcha absorveu tudo. As paredes estavam marcadas com padrões de queimaduras de danos antigos, reparados, mas não escondidos. Placas memoriais traziam listas de nomes, vítimas que ela percebeu em acidentes ou conflitos. Os trabalhadores humanos moviam-se com rapidez eficiente, e ela notou que muitos apresentavam cicatrizes sem dedos, ferimentos antigos que indicavam trabalho perigoso. Eles emergiram em uma plataforma de observação com vista para uma enorme baía de construção. Lá dentro, um navio de guerra estava tomando forma. Maior do que qualquer coisa atualmente em órbita, sua estrutura é uma rede de suportes estruturais que eventualmente seria envolta em uma armadura. A UESS é indomável, disse Shen calmamente. Nosso mais novo navio da classe transportadora. Será o carro-chefe da segunda frota quando concluído. É impressionante, Velcha conseguiu dizer, e assustador, embora ela não tenha dito essa parte em voz alta. Capitão Velcha, preciso que você entenda algo sobre a humanidade. Shen virou-se para encará-la completamente.
Não somos uma espécie guerreira. Não queremos conflito. A maioria de nós passa a vida inteira esperando nunca ver um combate. Então por quê? Isso é apontado para o navio de guerra, as fortalezas orbitais, as paredes marcadas pela batalha ao seu redor. A expressão de Shen endureceu ligeiramente. Porque a esperança não é uma estratégia. Porque a paz não é a ausência de guerra, é a capacidade de proteger o que você ama quando a guerra chega de qualquer maneira. Ele fez uma pausa. Capitão, o que você sabe sobre a história da Terra? Muito pouco. Só descobrimos sua existência horas atrás. Então deixe-me contar uma história. Shen caminhou até a grade com vista para a área de construção. Durante milhares de anos, a humanidade lutou contra si mesma. Nação contra nação, ideologia contra ideologia. Construímos armas que poderiam quebrar continentes, armas que poderiam envenenar ecossistemas inteiros, armas que poderiam exterminar conhecer nossa própria espécie em minutos. Velcha sentiu seu tradutor lutando com os conceitos. Armas que poderiam destruir mundos? Usado contra si mesmos? Matamos bilhões de pessoas da nossa espécie, continuou Shen, sua voz carregando o peso da dor antiga. Poucas horas depois, tornamos nosso planeta natal inabitável. E aprendemos algo que está gravado em nosso DNA cultural. A paz não é natural. A paz é difícil. A paz requer força, vigilância e vontade de defendê-la quando outros procuram quebrá-la. Voltamos para eles. Quando finalmente nos unimos, quando finalmente deixamos nossas armas de lado e olhamos para as estrelas, juramos que nunca mais ficaríamos indefesos. Nunca seríamos pegos despreparados. Construiríamos a nossa civilização suficientemente forte para que ninguém, nem nós, nem ninguém, pudesse ameaçá-la sem pagar um preço terrível. Você se prepara para a guerra, disse Velcha suavemente, porque sabe quanto custa a guerra. Exatamente. A expressão de Shen suavizou-se ligeiramente. Não queremos brigar com você, capitão. Não queremos brigar com ninguém. Mas precisamos que você entenda que podemos. E o faremos se for necessário. Velch olhou para o navio de guerra sendo construído nas paredes do memorial, para a instalação destruída que falava de incontáveis quase desastres superados por pura determinação teimosa. Ela pensou nos elegantes navios do Harmony, nas suas belas estações, nos seus 4.000 anos de paz mantida porque ninguém jamais os desafiara seriamente. E ela sentiu a verdade fria se instalar em seu peito. A harmonia tinha esquecido como lutar porque nunca realmente precisou aprender. A humanidade foi forjada no fogo. O almirante Shen conduziu-os mais profundamente nas instalações, através de corredores cheios de atividade. Velcha notou algo peculiar nos humanos por quem passaram. Eles não olharam para os alienígenas com admiração ou medo. Alguns olharam em sua direção com leve curiosidade, mas a maioria simplesmente assentiu respeitosamente e continuou seu trabalho. Seu povo não pareceu surpreso com nossa presença, observou Velcha. Shen sorriu levemente. Ouvimos a sua transmissão há 30 anos, capitão. Nós sabemos sobre a harmonia. Conhecemos cerca de pelo menos 70 de suas espécies membros. Estudamos sua tecnologia, sua cultura, sua história. Ele fez uma pausa. Estamos nos preparando para esta reunião desde que detectamos seus sinais pela primeira vez. A implicação pairava no ar. A humanidade sabia da harmonia há décadas e optou por não fazer contato. Eles assistiram, estudaram, se prepararam. Como predadores observando uma presa, pensou Velcha, e imediatamente se sentiu culpada pela comparação. Mas o instinto não a abandonava. Eles entraram em uma sala de conferências com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. O pôr do sol pintou o céu em laranjas e roxos brilhantes. Foi Velcha que teve que admitir que era lindo. Por favor, sente-se, Shen apontou para cadeiras que foram especialmente construídas para acomodar diferentes fisiologias. Velcha notou a consideração enquanto se acomodava em uma que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Uma mulher humana entrou carregando um tablet. Ela era mais velha que Shen, com cabelos grisalhos puxados para trás severamente e olhos que não deixavam escapar nada.
Capitão Velcha, esta é a doutora Sarah Okonkwo, nossa socióloga-chefe Zena. Ela tem estudado a harmonia desde que detectamos sua existência. O doutor Okonkwo assentiu educadamente. Capitão. Estava ansioso por esse encontro. Ela ativou o tablet e uma tela holográfica se materializou acima da mesa. O almirante Shen mostrou-lhe os nossos preparativos militares. Eu gostaria de mostrar por que eles são necessários. A tela mostrou um mapa do espaço Harmony. Milhares de sistemas conectados por rotas comerciais e redes de comunicação. A harmonia galáctica, começou o Dr. Okonkwo, é uma conquista notável. 4.000 anos de paz. 200 espécies coexistindo sob uma única estrutura governamental. Do lado de fora, parece uma utopia. Trabalhamos muito para manter essa paz, disse Velcha, sentindo-se estranhamente na defensiva. Eu não duvido. A expressão do Dr. Okonkwo era gentil, mais séria. Mas, capitão, em seus 4.000 anos, quantas guerras não ocorreram? Ele Harmony lutou? Velcha piscou. Nenhum. Esse é o objetivo do Harmony. Não há guerras externas, esclareceu o Dr. Okonkwo. Mas e os conflitos internos? Rebeliões? Tentativas de sucessões? Houve divergências. Disputas menores. Mas os protocolos de resolução de conflitos da harmonia resolveram aproximadamente 473 disputas menores nos últimos 2.000 anos. O Dr. Okonkwo interrompeu gentilmente. Analisamos os seus registros públicos. Cada uma dessas disputas envolve espécie ou facção que tenta deixar a harmonia ou resistir à sua autoridade. Cada um deles foi resolvido através de pressão econômica, isolamento diplomático ou, em 12 casos, daquilo a que chamam intervenções de manutenção da paz. Velcha sentiu seus olhos secundários se estreitarem. Você está sugerindo que a harmonia mantenha a paz através da coerção? Estou sugerindo, disse o Dr. Okonkwo cuidadosamente, que a harmonia mantém a paz porque nenhuma espécie membro tem capacidade militar para desafiá-la. Você criou um sistema onde a guerra entre membros é impossível. Não porque todos concordem, mas porque todos estão efetivamente desarmados. Isso falou, sua voz cristalina afiada. Isso não é preferível à guerra constante? Estudamos a história da Terra, doutor. Você quase se destruiu. Várias vezes. Sim, reconheceu o Dr. Okonkwo. E aprendemos com isso. Mas aqui está o que nos preocupa, capitão. A harmonia não trava um conflito entre pares há 4 milênios. A vossa doutrina militar baseia-se numa força esmagadora contra adversários muito inferiores. Seus navios são lindos, eficientes e projetados para patrulhamento e manutenção da paz. Ela mudou a exibição, mostrando esquemas de naves Harmony ao lado de navios de guerra humanos. O contraste era gritante. Suas naves possuem escudos poderosos e sensores avançados. Excelente para defesa e dissuasão. Mas os seus sistemas de armas são mínimos. Sua armadura é leve. Seus protocolos de controle de danos são. Ela fez uma pausa delicada, otimista. Você otimizou para uma galáxia onde ninguém responde. Tim se inclinou para a frente. Capitão, o que acontece quando alguém o faz? Velcha sentiu algo frio se instalar em seu peito. Você está perguntando o que aconteceria se uma espécie fora da harmonia, uma espécie com capacidades militares comparáveis às suas, entrasse em nosso espaço com intenções hostis? Sim. O silêncio se estendeu. Velcha se pegou pensando nos elegantes navios do Harmony, seu foco na eficiência e na beleza. Ela pensou na travessia harmoniosa, com painéis adaptativos do casco e design aerodinâmico. Então, ela pensou nos vigilantes, cheios de cicatrizes e feios, construídos para continuar lutando com metade de seus sistemas destruídos. Não tivemos necessidade de tais preparativos, disse ela finalmente. A harmonia abrange todas as espécies espaciais conhecidas nesta região. Não há ameaças externas. Pelo que você sabe, Tim disse calmamente. Capitão, a galáxia é vasta. Você controla 17.000 sistemas.
Isso parece impressionante até você perceber que existem aproximadamente 200 bilhões de estrelas somente nesta galáxia. Você explorou menos de 1/1000% do que existe por aí. A Conco exibiu outra tela, esta mostrando o espaço Harmony como uma pequena bolha em uma galáxia incompreensivelmente maior. A humanidade ocupa 14 sistemas. Somos uma nota de rodapé em termos galácticos. E ainda assim você não sabia que existíamos até hoje. O que mais existe por aí que você não encontrou? Que outras espécies têm observado você da mesma forma que nós, mas com intenções menos amigáveis? Isso é especulação, protestou Velcha, mas sua voz carecia de convicção. É uma avaliação de risco, corrigiu Tim Capitão, queremos nos juntar ao Harmony. Queremos paz, comércio, intercâmbio cultural, tudo isso. Mas não vamos desarmar para fazer isso. Não abriremos mão da capacidade de nos defender só porque a galáxia atualmente parece pacífica. As leis da harmonia exigem que todas as espécies membros limitem as forças militares a níveis de manutenção da paz, disse Velcha. Você precisaria obedecer. Então não podemos participar. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Velcha sentiu o peso do momento. Este foi exatamente o tipo de impasse que a negociação da harmonia protocolos de íons foram projetados para resolver. Incentivos econômicos. Compartilhamento de tecnologia. A promessa de segurança sob a proteção da harmonia. Mas ao olhar para o rosto calmo e seguro do almirante Shen, ela percebeu que nenhuma dessas coisas funcionaria. Não se poderia oferecer segurança a uma espécie que construiu toda a sua civilização em torno do fornecimento da sua própria. Almirante, ela disse cuidadosamente, o que você está descrevendo, um exército humano armado independente operando fora da supervisão da harmonia, estabelece um precedente perigoso. Outras espécies podem seguir o seu exemplo. O equilíbrio de poder que manteve a paz durante 4.000 anos poderá entrar em colapso. Ou, disse o Dr. Oconco suavemente, o Harmony poderia se adaptar. Poderia reconhecer que existem diferentes caminhos para a paz. Essa força e preparação não são o mesmo que agressão. Shen caminhou até a janela. O sol estava quase se pondo, pintando o oceano em roxos e vermelhos profundos. Na nossa história havia um velho ditado, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Parece paradoxal, eu sei. Mas aprendemos isso através de sangue e fogo. Você se virou para encará-los. A harmonia teve paz porque você é a potência mais forte da sua região. Mas essa paz é construída sobre uma base que você não consegue mais ver. Você esqueceu que a paz não é um estado natural, é uma escolha ativa feita todos os dias, apoiada pela capacidade de aplicá-la. E quando todos se esquecem de como lutar, Velcha disse lentamente, compreendendo o amanhecer, a paz se torna frágil. Exatamente. Shen voltou para a mesa. Capitão, não estamos pedindo para conquistar ninguém. Não estamos pedindo para perturbar o Harmony. Estamos simplesmente pedindo para existirmos como somos, armados, vigilantes e livres. Negociaremos com você, compartilharemos conhecimento e cooperaremos na exploração. Mas não vamos renunciar à nossa capacidade de dizer não e fazer com que isso aconteça. Velch olhou para Thais, vendo sua própria incerteza refletida em suas feições cristalinas. Eles vieram esperando receber uma espécie primitiva na civilização. Em vez disso, eles encontraram algo que desafiava todas as suposições sobre as quais o Harmony foi construído. Vou precisar relatar isso ao conselho, ela disse finalmente. Esta decisão está muito acima da minha autoridade. Nós entendemos, disse Shen. Leve todo o tempo que precisar. Somos pacientes. Enquanto Velcha se levantava para sair, uma última pergunta ardia em sua mente. Almirante, se a harmonia insistisse que você se desarmasse como condição de adesão, o que você faria? Shen encontrou os olhos dela, e em seu olhar ela viu o peso da história sangrenta da humanidade, a determinação que a arrastou da beira da extinção até as estrelas. Recusaríamos educadamente, disse ele. E então continuaríamos a construir o nosso próprio futuro nos nossos próprios termos.